Você está preocupado com empresas que estão cobrando pouco no mercado contábil? Se essa preocupação é pertinente para você, acompanhe comigo nos próximos minutos que eu vou explicar para você algumas coisas em relação a preço de serviços contábeis. Eu sou Anderson Fernandes e agora nós vamos falar sobre preço. Como é que você pode vencer essa guerra de preços que está apontando no mercado contábil? Primeira coisa que eu quero falar sobre esse assunto é algumas verdades em relação ao preço. Você precisa saber que sempre existiu o preço baixo no mercado. Pessoal, fazem mais de 20 anos que eu estou no mercado contábil como empresário contábil. Eu sempre enfrentei preços mais baixos do que o meu. E o que acontece é que eu perdi muitos clientes também por causa de preço. Então, essa questão do preço é algo que sempre existiu. O que mudou agora no cenário? É que simplesmente surgiu uma empresa, ou mais de uma empresa, que está dizendo, olha, eu cobro pouco no mercado contábil, venha contratar o meu serviço. Isso foi a mudança de cenário, porque antes isso era um assunto que ficava mais restrito quando o cliente procurava outras empresas para saber quanto era cobrado. Agora, isso ficou descancarado no mercado, e isso trouxe um problema para as empresas contábeis por conta da questão da valorização do próprio serviço contábil. Outra coisa que eu quero que você saiba é que o cliente sempre quer pagar mais baixo. Eu quero pagar mais baixo, você quer pagar mais baixo por aquilo que você compra de produto, de serviço. Você vai de um supermercado para outro por causa de preço. Você compra um serviço diferente de outro por causa de preço. Essa semana passada, por exemplo, eu fui trocar os pneus do meu carro e a verdade é que eu vi a diferença de preço de mais de R$1.000 entre uma loja e outra. Eu comprei a loja que tinha um preço mais baixo, porque o preço era diferencial para mim. Os pneus, eles tinham as mesmas qualidades, as mesmas características, eram os mesmos pneus. Só que, na verdade, o preço do serviço incorporado naquela colocação dos pneus era mais baixo. Isso deu uma diferença gigantesca para mim. E isso foi um diferencial na compra daquele produto. Com você não é diferente. Todos nós somos assim. Então o cliente não tem culpa em relação a esse preço que é mais baixo quando ele faz a opção para contratar uma empresa contábil que ele julga que vai atender as necessidades dele, com preço mais baixo. Outra coisa é que preço é estratégia de marketing, isso tem que ficar claro na sua mente. Eu não estou falando se preço baixo é ético sobre o ponto de vista contábil, não. Eu estou falando que é uma estratégia de marketing. O preço faz parte do hall de estratégias que nós temos hoje no mercado. E uma empresa se posicionar no mercado por preço é uma estratégia de marketing. Então, sobre esse ponto de vista, isso não deve mudar. Então é importante que você saiba um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o que você precisa responder na sua empresa sobre a questão de preço? Por que é que um cliente pagaria mais pelo seu serviço contábil? Ah, mas isso parece óbvio, né? Pois eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu pergunto isso para as empresas contábeis, na qual eu presto consultoria, eu participo dos meus cursos, que participam das minhas palestras, eu vejo que a maioria delas não sabe responder. Ou muitas vezes respondem de forma errada. Elas dizem assim, porque a minha empresa contábil tem qualidade. Gente, será que qualidade é um diferencial hoje? Será que uma empresa que pratica um preço baixo, ela pode dizer assim, eu vou praticar um preço baixo, mas o nosso serviço contábil não tem qualidade, não. Você não vai ser bem atendido, não. Gente, qualidade não é diferencial. Então, o que é de fato o diferencial no mercado para você poder dizer por que você cobra mais caro? Outra coisa, a forma como você vê o seu serviço contábil não é a forma como o cliente vê o nosso serviço contábil. Tem que ficar claro que o cliente ele tem uma percepção muito diferente do que nós temos sobre o serviço contábil. Então, por exemplo, o cliente, se você perguntar para ele o que ele vai dizer que ele quer preço, qualidade e forma de pagamento. É isso que o cliente sempre quer. Ele não consegue enxergar, na maioria das vezes, o que é de fato o serviço contábil para ele. Isso não é claro para ele. Então, na verdade, quando ele vê um preço mais baixo, ele vê que atende a necessidade dele, ele prontamente pode mudar, migrar para esse preço mais baixo. Então, é por isso que é importante que você saiba sobre esses aspectos e saiba responder a essa pergunta. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o posicionamento do Conselho Federal. Eu tenho visto uma enxurrada de profissionais criticando o Conselho Federal de Contabilidade em relação à questão do preço de serviço contábil.
porque o conselho não faz nada, porque o conselho não presta para isso, não presta para aquilo, porque o conselho realmente só pega o valor das unidades, mas não dá uma contrapartida e tudo mais. Gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, eu não sou do Conselho Federal de Contabilidade, nem dos conselhos regionais, tá bom? Então, eu não tenho qualquer tipo de problema e nem qualquer tipo de parceria com o conselho. Então, eu posso dizer isso para vocês de forma bem clara. O conselho não pode fazer muita coisa. Primeira coisa que você tem que saber, que a ação do conselho é limitada. Ele não pode simplesmente chegar lá e dizer o seguinte, olha, nós vamos fechar a sua empresa porque você está praticando um preço baixo no mercado. Aí você pode dizer, mas o conselho pode multar a empresa? Até pode multar desde que fique comprovado que algum aspecto técnico foi ferido nesse aspecto. Agora, o que você tem que entender é que uma ação em relação a uma empresa contábil pode levar anos. E depois de anos passado, o estrago no mercado já aconteceu, entendeu? Então, ou seja, se você tem uma empresa que está angariando milhares de clientes com preço baixo, você pode levar anos até que essa ação consiga chegar a algum lugar. Como eu disse para vocês, o conselho não vai conseguir chegar e fechar uma empresa contábil, mesmo que esteja ferindo a ética. Mesmo que chegue à conclusão de que o que está sendo feito não está certo. E mesmo que ela venha a atuar essa empresa tem defesa, a defesa é administrativa primeiro, depois a defesa vai seguir ali dentro do conselho por diversas esferas, depois vai subir para o Conselho Federal, depois de muito tempo, vai ser julgado no Conselho Federal e ainda pode ir para um aspecto judicial. Então, vamos ser sinceros, a ação do conselho é limitada, então não adianta você imaginar que o conselho não está fazendo nada ou que não quer fazer nada. Porque o conselho é o mais interessado em promover uma condição melhor para as empresas contábeis. Agora, o que você precisa saber também é que o conselho também é fiscalizado. Recentemente, o conselho foi autuado pelo CAD por conta do tabelamento de preços dos serviços de auditoria. Recebeu uma multa, está no site do CAD, você pode pesquisar lá, uma multa de R$350 mil por conta desse tabelamento de preço, porque isso tornou para as empresas de auditoria uma condição que o CAD entende que não pode ter. Então o conselho não pode chegar hoje e dizer o seguinte, olha, a partir de hoje, pessoal da contabilidade, nós temos um valor mínimo de contabilidade, vocês não podem cobrar menos do que X. Não. Ele não pode fazer isso, ele não pode tabelar preço. O que você tem no mercado hoje são sugestões de preço ou tabela de preços baseada em pesquisas que foram feitas pelos sindicatos, onde eles colocam lá, publicam nos sites deles, dizendo, olha, o serviço, a tabela de preço para esses serviços é assim, assim, assim. Mas se você for ver, na grande realidade, esses preços eles são quase que impraticáveis hoje na realidade de mercado. Você vê, por exemplo, hoje, que você não consegue chegar lá e cobrar, por exemplo, uma empresa, que é uma microempresa, que é uma empresa prestadora de serviço, que só tem não tem nenhum funcionário, só tem um sócio, só tem uma emissão de nota fiscal. Você não consegue cobrar um salário mínimo, que era o preço que eu cobrava 20 anos atrás, por esse mesmo tipo de empresa. Nós cobrávamos um salário mínimo e os preços do serviço, eles pulavam de salário mínimo por salário mínimo. Então era um salário mínimo, depois era 2 salários mínimos, depois era 3 salários mínimos e assim por diante. Hoje você não tem mais isso. Hoje nós temos, por exemplo, na nossa empresa contábil, uma variação de preço entre um cliente e outro, no sentido de qualificação de preço, que é em torno de R$100. Então o cliente paga X, depois mais R$100 para outro tipo de atendimento, depois mais R$100. Por quê? Porque esse distanciamento de preço já não pode ser maior. Entendeu? O cliente hoje ele está brigando por causa de R$100. Então, o que tem que ficar claro para você é que a ação do conselho é muito limitada. Então, não imagine que o conselho não faz nada nesse sentido. Então, já que a ação do conselho é limitada e a sua ação pessoal diante de uma empresa que pratica pouco também é limitada, ao final, você pode chegar lá, pegar a empresa e falar, você não pode mais praticar preço baixo. Você não pode fazer isso. Você não pode ameaçar eles porque eles estão praticando o preço baixo. Então o que você pode fazer? É justamente sobre isso que eu quero falar agora. O que é que você pode fazer na sua empresa contábil? Primeira coisa que você pode fazer, você pode entregar valor para o mercado. Ah, mas isso parece ser muito fácil de falar, é muito difícil de fazer. Realmente, é muito fácil de falar e muito difícil de fazer. Entregar valor para o mercado não é algo simples. Lembra-se que eu falei um pouquinho antes, agora há pouco, que a percepção do nosso cliente é diferente da percepção que nós temos
em relação à nossa empresa contábil, em relação ao nosso serviço? Pois bem, você precisa entender a mente do cliente. Você precisa entender como é que pensa o cliente. Você precisa entender o que de fato é relevante para ele, o que de fato é importante para ele. Se você conseguir entender isso, você já vai ter um aspecto bem favorável para que você possa ter uma condição de preço melhor. Porque depois disso você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que investir no seu marketing contábil. Não basta você entender como é que pensa o cliente. Você precisa utilizar de ações em marketing contábil para que você consiga convencer o seu cliente, que você acabou de entender, a comprar o seu serviço ou continuar utilizando o seu serviço contábil. Nessa semana mesmo que passou, eu recebi a visita de um cliente aqui, que é um amigo meu, inclusive, já de longa data, e ele veio justamente falar de preço de serviço contábil. E ele veio solicitar que nós conseguíssemos abaixar o preço do serviço contábil. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Nós não temos condições de abaixar o preço dele. Por quê? Porque ele é incompatível com a realidade dele. A empresa dele dá muito trabalho. O serviço não está caro quando se leva em consideração o trabalho que está envolvido do atendimento da empresa dele. Só que assim, a percepção dele é diferente dessa percepção que nós temos, que vivenciamos isso. Então o que aconteceu? No momento que eu estive junto com ele, eu comecei a conversar com ele sobre a empresa dele. E eu consegui mostrar para ele que existiam alguns valores que ele talvez não estava enxergando e que esses valores justificavam o preço que estava sendo praticado. Porque se ele saísse daqui e fosse para uma outra empresa, ele ia achar alguém que cobraria bem menos do que nós cobramos. Essa é a realidade. Isso não é diferente em lugar nenhum no mercado contábil. Agora, você precisa entender como é que você faz isso. E é somente com marketing contábil que você consegue entender isso, que você consegue trabalhar melhor essa questão toda da valorização do seu serviço. Isso vai ajudar no seu processo, tanto de captação como de retenção de clientes. E também você precisa fortalecer a sua marca. Gente, o que eu tenho visto aí é que a grande maioria das empresas contábeis ainda não conseguiram fortalecer a sua marca no mercado. A marca delas é simplesmente um nome, não tem nenhum reconhecimento pelo mercado. Não estou falando para o mercado nacional, mas o mercado que ela atua mesmo, o mercado que ela está naquele momento inserida. As pessoas precisam reconhecer a sua marca, as pessoas precisam reconhecer quem é a sua empresa. Ela precisa ter uma identidade, isso precisa ficar claro no mercado. E para você fortalecer isso, novamente você entra nas estratégias de marketing. Então o marketing contábil ele vai te ajudar a entender isso. Você consegue aprender, por exemplo, como tornar a sua empresa mais conhecida, mais valorizada, aumentar a autoridade nos nichos que você atua. Isso pode fazer grande diferença no seu serviço contábil. Existem muitos outros aspectos além do preço. Quando você vai comprar um produto, por exemplo, no supermercado, eu tenho certeza que você não considera somente preço. Você vai comprar um café, você não olha somente o preço do café. Você olha o café que mais lhe agrada. E se esse café está custando 2 ou 3 reais, talvez, a mais, talvez isso não seja preponderante na sua decisão. Se você tem um serviço contábil que custe talvez um pouco a mais, ou mesmo que custe muito a mais, mas você entrega muito mais valor para o seu cliente, você não está preocupado com relação a essa guerra de preço. Até porque também essas empresas que estão cobrando tão pouco, elas vendem o faça você mesmo. O que é o faça você mesmo? Aquilo que os americanos inventaram lá atrás, quando eles criaram aquelas lojas de departamento, onde você entrava dentro da loja e você comprava tudo aquilo que você precisava. Só que você chegava na sua casa e você tinha que fazer. Estava tudo preparadinho para você fazer na sua casa sozinho, ao invés de contratar alguém para fazer por você. Isso faz muito tempo que existe nos Estados Unidos e também já existe aqui no Brasil também. É o faça você mesmo. Então, essas lojas sempre foram um sucesso lá. Só que as pessoas faziam isso para poder fugir do pagamento de um preço mais alto, que seria justamente contratar alguém para fazer. Recentemente, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, está no meu canal do YouTube. Eu, sem querer, furei um cano da minha casa, um cano lá no banheiro. Era um cano de água quente e eu tive que contratar uma pessoa para arrumar. Por que eu não arrumei? Porque eu não tinha condições de fazer.
o tipo de conserto não era possível que eu pudesse fazer. O grau de complexidade daquele conserto não dava para fazer. E eu também não estava preocupado de querer me sujar, de perder tempo. Eu prefiro fazer outras coisas que podem me render, mesmo tendo gasto mais de R$ 500 que eu gastei para poder arrumar um cano que o cara arrumou em alguns minutos apenas. Agora, o que de fato você está comprando? Você está vendendo, desculpa. O que você de fato está vendendo? Você está vendendo uma solução no mercado? Algo que realmente o cliente possa pagar mais por isso? Então tem que ficar bem claro. A sua marca de fato é fortalecida? A sua marca é reconhecida? Isso tem que ficar bem claro para o seu cliente. Eu vou falar uma coisa para vocês do que aconteceu há alguns anos atrás nos Estados Unidos. O mercado de aviação americana era um mercado que era bem conhecido pelos preços mais altos das passagens aéreas. Aí chegou um louco lá, o nome dele é Herbie Kerner. O Herbie, ele fez o quê? Ele montou uma empresa de aviação, chamava-se Southwest Airlines, e ele simplesmente chegou lá e disse o seguinte: olha, a partir de agora nós vamos cobrar baixo no mercado. Nós vamos tirar a alimentação que tem dentro do voo, nós vamos diminuir o tamanho das poltronas, nós vamos cortar algumas coisas que as pessoas gastam muito, por exemplo. Então, ele, em vez de fazer uma passagem impressa com um papel caro, ele fazia simplesmente um pedaço de papel, como se fosse um ticket, um cupom fiscal, que era a passagem impressa que ele utilizava. Num determinado momento, as pessoas chegaram para ele e disseram o seguinte: estavam perdendo as passagens aéreas e ofereceram para ele uma solução que custaria alguns milhões de reais para que ele pudesse corrigir isso. Porque as pessoas confundiam o papel com outro tipo de papel e acabavam jogando fora. O que ele fez? Ele falou assim: não, vamos simplesmente bater um carimbo dizendo isso é uma passagem aérea. E colocou isso, mudou isso na impressão das passagens aéreas e aparecia essa informação para que as pessoas não perdessem. E economizou e continua utilizando o papel mais barato para fazer as passagens aéreas. E esse homem, ele conseguiu revolucionar o mercado de aviação americano, porque a partir do momento que ele chegou lá, ele começou a mostrar para o americano que ele podia pagar menos. Ele não teria, por exemplo, alimentação no voo, mas ele poderia, com a economia, almoçar nos melhores restaurantes que ele quisesse, por exemplo, pagando muito menos pela passagem. Essa mudança de paradigma é algo que acontece nos mercados de um modo geral. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa empresa, vale a pena você ler o case da Southwest Airlines, que foi comandada por Herbie Kerner, que é realmente um grande case que vai ajudar muito você a entender um pouco sobre essa questão de preço. Eu não estou aqui defendendo ou cobrar preço baixo. Só que eu estou dizendo para você que nós vivemos um novo paradigma no mercado. E isso, de uma certa forma, acaba influenciando cada um de nós. Influencia a nossa empresa contábil, influencia o mercado de um modo geral. E isso serve de aprendizado para nós. Isso serve para melhorar o nosso serviço, para melhorar a nossa comunicação. Vamos ser sinceros. Se uma empresa consegue, cobrando tão pouco, conseguir fazer uma comunicação tão, mas tão massiva como é hoje, é porque a grande maioria das empresas contábeis ainda está falhando muito nesses aspectos de comunicação. Então isso envolve como é que você faz as suas campanhas, como é que você faz a divulgação do seu serviço, como é que você torna a sua empresa conhecida, como é que você torna a sua marca forte, como é que você trabalha as questões relacionadas ao seu marketing contábil. Tudo isso faz total diferença. Então, pense o que está acontecendo no mercado hoje. Tome uma decisão. É bom que você invista mais o seu tempo em saber mais sobre o marketing contábil. O marketing contábil pode fazer a grande diferença na sua empresa contábil. Lembra-se que eu falei sobre empresas que me prejudicaram muito por causa da questão de preço? Pois bem, hoje a minha empresa ainda sofre, de vez em quando, algum problema em relação ao preço, mas ainda é muito pequeno hoje, porque nós conseguimos trazer práticas de marketing que fazem grande diferença no nosso mercado de atuação. E isso minimizou muito o impacto que nós temos da sensibilidade do nosso cliente em relação a preço. Além do que também, obviamente, nós temos um preço que seja justo para o mercado. Isso implica também na percepção direta que o cliente tem. Nós trabalhamos muito a comunicação com o cliente. Nós fazemos muitas coisas que eu ensino no meu curso de marketing contábil. Se você quiser saber um pouco mais, você tem no meu site informações sobre o marketing contábil 2.0. Espero que você tenha gostado das dicas que eu deixei para você aqui hoje. Quero desejar para você um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.